E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Há muito tempo atrás, cerca de 5.000 anos antes, em Kahndaq, existia um povo que prosperava ano após ano, sendo o centro de poder e conhecimento do mundo. Porém um dia um louco tirano chamado Akhenaton chega e toma o poder da cidade. Um lunático por magia das trevas, na qual tinha planos sombrios em sua mente. Ele almeja fazer a coroa de Sabak com magia de 6 seres malignos, e com essa coroa ele seria invencível. Então, para realizar seu objetivo, ele precisa de uma pedra preciosa conhecida como Eternium, e por isso escravizou o povo para encontrá-la. Certo dia, um dos escravos escavando acaba encontrando um pedaço da pedra preciosa de Eternium, onde as pessoas vendo que ele achou o cercam para pegá-la para si. No entanto, um jovem com características de um líder e bem respeitado por todos fala que eles não deveriam lutar entre si, pois o inimigo deles é outro. Então ele vai com o senhor e leva a pedra para o soldado do rei tirano, que a vendo somente toma para si, dizendo que o rei agradece pelo serviço. Porém o velho senhor, querendo alguma recompensa, o soldado o leva para um penhasco e lá o mata. Não satisfeito, ele vai até o garoto, querendo também fazer o mesmo com ele. Porém o pai dele chega e pede misericórdia, onde conseguindo, seu pai diz que ele deve voltar ao trabalho, mesmo ele tendo esperanças de um dia serem livres da mão do rei tirano. O garoto, cheio de esperança e não temendo o inimigo, diz que eles precisariam de mais um herói e em seguida corre tomando a pedra da mão do soldado, passando por entre os escravos e vai até o alto da montanha. Em seguida mostrando a todos o achado e assim todos compartilham da mesma esperança. Porém ele é levado para o rei para ser morto. No entanto, na hora de sua execução algo acontece, onde ele rapidamente desaparece e reaparece em uma câmara estranha, onde lá estava uma grande pedra mágica. No lugar também estavam os magos poderosos e guardiões da terra. Um deles fala que o garoto foi escolhido, então logo passa o poder dos deuses antigos para ele. Resistência, rapidez, força, sabedoria, coragem e poder. Então, com a escolha feita por eles pronunciam a palavra Shazam e logo todo o poder se conecta ao corpo do garoto, o transformando. No palácio do rei, um servo traz a coroa de Sabak, pronta para que o rei a usasse. Mas o poderoso herói chega e uma luta entre a luz e as trevas faz com que todo o palácio seja destruído, onde felizmente a coroa foi tomada e guardada em segredo para que ninguém mais usasse os poderes sombrios dela. Após isso, o conhecido campeão nunca mais foi visto. Mas a voz que nos narra fala que se algum dia Kahndaq precisar novamente dele, ele retornará. Já nos tempos atuais, um garoto chamado Amon passeia de skate pelas ruas, onde mercenários de uma perigosa gangue conhecida como Intergang estão há 20 anos comandando muitos locais da cidade de Kahndaq para minerar o Eternium, o mesmo mineral que há 5.000 anos atrás o rei tirano procurava para forjar sua coroa das trevas. Porém esse mineral também é utilizado hoje por essa Intergang em armas e veículos. Enquanto o grupo de pessoas é barrado no posto de comando de entrada e saída da cidade, Amon é barrado por querer passar apressadamente. O guarda mercenário então manda retornar para o final da fila, mas Amon indignado fala que eles só vieram ali para roubar a riqueza do país deles. Por um momento o guarda fica despercebido e deixa Amon passar, assim cancela a vistoria do carro dos homens e deixa eles passarem também. Logo o computador do guarda mostra uma mulher chamada Isis, que deve ser barrada caso seja encontrada. Porém não fazendo a vistoria naquele carro, logo vemos que ela estava lá bem escondida. Amon se aproxima do carro e logo notamos que era a armação deles para que ele atrapalhasse o guarda e assim sua mãe pudesse passar desapercebida naquele carro. O garoto quer ir com eles ajudar, mas Isis diz que ele não pode ir agora e o manda retornar para casa. Dentro do carro, Isis olha para um colar onde nele tem um fragmento de Eternium dado por sua avó. Vendo isso, um dos homens diz que aquilo dará muita grana para eles no mercado clandestino e interessado pede para que ela mostrasse o poder da pedra. Mas ela diz que não foi refinado para fazer tal feito. Ele insiste e questiona onde ela e sua avó conseguiram aquilo. Isis então fala que foi passado de geração por geração desde o tempo em que Kahndaq era um povo livre. Ao amanhecer, ele chega a um local onde há escavações acontecendo. Porém seu destino é outro, mais especificamente numa montanha, onde eles acham estar ali a coroa de Sabak. Então Ismael, ajudante de Isis, decide ir com ela e outro homem. Isis conhece bem os escritos e entra na montanha junto com seus acompanhantes. Certo momento Ismael some, então o outro vai procurá-lo. Quando então lá fora, escutando uma música, Karim, irmão de Isis, que tinha ficado no carro vigiando, vê seu colega caindo do alto da montanha. Ele sai do carro e vai tentar ajudar, porém o ferido não consegue dizer o que aconteceu quando são surpreendidos por vários mercenários. Isis se assusta com seu ajudante, que se mostra muito curioso para encontrar a coroa. Ela então acha um escrito falando mais sobre o campeão que derrotou o antigo rei Akhenaton, que usou o poder da coroa. Eles então encontram uma câmara onde estava a coroa que flutuava e Isis, não perdendo tempo, logo sobe nas rochas para pegá-la, onde mesmo com medo de cair no abismo que havia abaixo da coroa, ela salta e consegue pegá-la. De repente ela se assusta ao ver vários mercenários segurando seu irmão e Ismael pedindo a coroa. Ela corre e se esconde, mas seu irmão é ameaçado, então Isis não tem outra escolha e decide entregar a coroa. Os mercenários sem misericórdia decidem matar todos, mas antes Isis lê uns escritos antigos no chão e seu colar começa a brilhar. Quando então, depois de falar a última palavra, que era Shazam, um raio chega devastando todo o lugar.
Quando a poeira baixa, vemos o homem encapuzado agachado e aquilo deixa os mercenários amedrontados em posição de ataque sem entender nada. Um deles se aproxima e dá o azar de tentar abordá-lo, quando então logo o conhecido campeão como Adão Negro o agarra e com seu poder o eletrocuta até seu corpo virar apenas ossos secos. Então, vendo que o ser é muito poderoso, eles abrem fogo contra ele, que não lhe causa dano algum e diz que a magia deles é fraca. Logo ele começa a flutuar e Isis com seu irmão saem do local. Adão Negro com facilidade derrota alguns deles, que nem se escondendo conseguem escapar. Ismael, vendo a caixa onde foi guardada a coroa, a pega, porém vê que não estava mais ali, quando então é aparentemente esmagado por várias rochas. Isis ia sendo esmagada também, porém Adão Negro a salva e logo vai em busca de matar todos os outros mercenários que vieram para dar reforço. Isis e seu irmão conseguem sair do local enquanto Adão Negro vai enfrentar um exército, onde mesmo sendo atingido por 2 mísseis destrutíveis, ele não sofre dano algum e em seguida começa a destruir seus fracos oponentes, lançando os helicópteros um contra o outro e contra os soldados. Com sua alta velocidade, tudo fica lento para ele e sendo invulnerável, ele usa seu poder elétrico para eliminar alguns deles. Depois segue em direção à caminhonete de Isis, partindo um forte caminhão ao meio. E passando entre o exército de mercenários, os derruba com muita facilidade, usando suas armas contra eles mesmos. Então, surpreendendo a todos, tudo explode quando ele volta à sua velocidade normal. Ele para em frente ao carro de Isis e chegando perto deles, os observa. Quando então Karim percebe um dos soldados preparando um míssil e avisa Adão, que muito rápido o pega na mão, porém nota algo tarde demais, pois vê que aquele míssil era feito de Eternium. A explosão é pequena, mas logo vemos que teve efeito contra ele, destruindo sua capa. Com raiva ele destrói o homem e logo percebe que foi ferido também. Ele sai voando do local rapidamente, mas não demora muito e ele cai de volta no chão desacordado. Voltando para a montanha, vemos um soldado pedindo ajuda, porém seu chefe, que é na verdade Ismael, não ajuda e em seguida o mata. Ele fala com seus soldados que voam em motos com tecnologia com base em Eternium e muito rápidos vão ao encontro dele. Enquanto isso, em um centro de operações, um homem chamado Carter observa os estragos que Adão Negro andou fazendo. Logo o comandante do grupo que trata sobre os super-humanos, a senhora Amanda Waller, diz que o novo ser dormiu por mais de 5.000 anos e antes que ele adapte a nova era, eles devem derrubá-lo. Então eles se preparam e ela manda reunir a equipe, onde a primeira é uma jovem chamada Ciclone, na qual manipula o vento. O outro se chama Esmaga Átomo. Com poderes herdados de seu tio, ele pode ficar enorme. Amanda quer alguém mais experiente, então Carter chamou Kent, um manipulador da magia, também conhecido como Senhor Destino, que tem em sua posse um capacete dourado na qual o faz ver um futuro incerto e se tornar o mais poderoso feiticeiro. E por último Carter, o Gavião Negro, onde chamou todos para sua enorme mansão. Esse grupo de heróis é conhecido como Sociedade da Justiça. Eles então vão para a nave do Gavião Negro e lá ele fala que vão prender o que eles classificam como um meta-humano classe A na cidade de Kandak. Eles entram na nave, onde Gavião fala que ela é feita inteiramente de um metal indestrutível conhecido como enésimo. Em seguida ele vai para a cabine e os demais se acomodam. Então prontos, eles saem da mansão e vão para o seu destino. Enquanto isso, Adão Negro tem um pesadelo e acorda lançando um poder de raio, assim assustando Amon, que estava olhando ele. Já o garoto começa a conversar com ele, dizendo que todos em Kandak o conhecem, mas isso não importa para ele, que pede para que o garoto saísse da frente. Porém logo ele vê seu reflexo no espelho e Amon diz que ele dormiu por 5.000 anos até a mãe dele o acordar. Ele indo ver a cidade não a conhece como antes. Isis chega em casa e vai pegar a coroa, que está com sem noção do seu irmão na cabeça, mas por sorte dele não apresenta nenhum tipo de efeito. Logo Isis a pega e vai ler os escritos nela. Enquanto isso, na nave de Gavião Negro, Kent percebe que algo poderoso está na frente deles, que estava segurando 2 dos mercenários, e também percebendo a chegada deles ali atrás dele, solta os 2. Carter, notando isso, salta e vai atrás de pegá-los antes que atinjam o chão. Logo Kent veste o capacete e se torna o Senhor Destino, sumindo na frente dos 2 novatos que ficaram na nave como apoio. Carter, que é o Gavião Negro, consegue pegar os 2 e em seguida seu traje o cobre como armadura. E já no chão das ruas diz à população que os mercenários devem ser julgados antes de qualquer atitude contra eles. Mas Adão toma a frente e julga com a morte os 2. Destino chega logo em seguida perto de Adão, dizendo que não existe lugar naquele mundo para tal poder como o dele e que ele deve se render. Mas Adão diz que foi escravo a vida toda até morrer, mas que foi escolhido para renascer como um deus e que não se curva para ninguém e nunca se rende. Adão Negro os ataca com raios e então Destino cria uma ilusão que afeta a mente dele, o distraindo com a paisagem de sua bela cidade no passado. Sendo assim, Gavião vem e o acerta com um forte soco, o lançando contra os prédios. Gavião em seguida tenta acertar com sua clava, porém Adão o segura e o ataca de volta com seu poder, o lançando para longe, onde uma batalha começa, com socos e marteladas muito fortes. Esmaga Átomo e Ciclone estão prontos, aguardando o momento deles ajudarem os veteranos. Gavião consegue concentrar o ataque de Adão e lançá-lo de volta para ele, o fazendo cair fortemente contra o chão. Destino então chama os jovens para entrarem em cena e Ciclone faz um tornado usando vários pedaços de ferro dos destroços e lança contra Adão, que porém se esquiva de todos.
Em seguida é cercado com metal, mas ele usa seu poder e expele todo o ferro para os lados. Destino então rapidamente salva Isis e Amon, que estavam na zona de perigo. Ele toca na bolsa de Isis e sente o mal que estava nela. Então pergunta se ela estava com a coroa de Sabak. Destino vai ajudar Gavião e com sua magia aprisiona temporariamente Adão. Logo em seguida seus clones o seguram enquanto ele prepara algo. Gavião nesse momento lança um carro que porém é destruído pelo poder do raio de Adão. Então vendo que todos vinham com tudo para cima dele, Adão usa muita energia e causa uma explosão no local, lançando seus inimigos para longe. Enquanto ele se prepara para mais uma dose de poder, o gigante esmaga Atomon chega por trás dele e com extrema força afunda Adão Negro na terra com um imenso soco e o segura. Após isso eles comemoram a equipe de novatos, mas sem esperar o chão começa a tremer e logo Adão sai, retribuindo o soco e nocauteando o gigante que cai desacordado no chão. Em seguida o povo começa a ovacionar Adão, que para eles é seu campeão na qual os libertou do poder da coroa de Sabak. Após isso Adão vai para as ruínas do palácio, enquanto a Sociedade da Justiça precisa repor suas energias e buscar mais força. Kent vai até Isis e pede a ela a coroa de Sabak, mas ela não quer entregar e diz que Adão não irá se render, pois ele é quem é o campeão de Kahndaq, e diz também que a coroa não está com ela, no qual vemos que Amon é quem está a levando para um outro lugar. Carter alerta a Isis que Adão Negro não é quem eles acham ser, pois a Sociedade da Justiça mantém em segredo manuscritos antigos onde diz que Adão e sua fúria quase destruíram a cidade de Kahndaq no passado, e que agora eles estão ali para impedir que isso aconteça novamente. Em seguida eles vão em direção ao templo para tentar falar com ele. Isis pede para ir na frente e tentar questionar Adão sobre o passado que a sociedade falou para ela, onde ele foi em busca de vingança contra o rei que escravizou seu povo e sem controle destruiu tudo em sua volta. Então o Conselho dos Magos o considerou como indigno de usar tal poder, portanto se sacrificaram para aprisioná-lo na montanha, pois o poder destrutivo como aquele sendo mal usado poderia causar mais dores e sofrimentos. Isis então completa falando que o povo ama, mas tudo foi uma mentira. Porém Adão logo diz que nunca quis ser um herói. Mas Isis logo fala que, com tudo o que aconteceu, ele pode ser ainda o herói que Kahndaq tanto pediu. Adão Negro por fim decide falar com a Sociedade da Justiça, mas também sobre suas vontades. Nesse momento Amon chega em casa e se depara com Ismael e seu tio, que tenta dizer para ele não falar nada sobre a coroa. Porém é tarde demais, Ismael os rende e logo pega a mochila com a coroa. Karen tenta proteger Amon e parte para cima de Ismael. Logo Amon pega a mochila e foge, mas seu tio é baleado. Nesse momento Carter chega até Adão e diz que vieram em busca de sua rendição pacificamente. Mas Adão não aceita e então um novo clima de batalha começa. Porém nesse momento Isis recebe a ligação de Amon dizendo que Ismael veio até a casa deles para pegar a coroa e atirou em seu tio, mas que ele está escondido agora com a coroa. Isis então pede para que Adão salvasse o filho dela, pois ela sabe que no coração de Adão existe compaixão. Sendo assim, por fim, rapidamente Adão decide ir até a casa de Isis para salvar o garoto. Amon tenta sair, mas é notado e perseguido pelos mercenários, que sem chance é cercado e pego por eles. Quando iam levando para Ismael, Adão Negro aparece e logo o mercenário o solta, mas rapidamente é socorrido e salvo por Adão, que logo depois vai destruir seus inimigos. Porém, infelizmente Ismael aparece e pega Amon. Adão Negro, terminando de derrotar os mercenários, nota que Amon foi capturado, então segue Ismael, que vai em uma das motos voadoras muito rápido. Adão continua a perseguição, sendo ainda mais rápido que as motos deles, porém não sabe ao certo onde o garoto está, pois são várias motos. Gavião decide entrar em cena e voa para cima de uma das motos usando o infravermelho de sua armadura, mas não encontra o garoto. A perseguição vai para o mar, onde Adão consegue pegar um deles e destruí-lo. Enquanto isso, o Senhor Destino vai até o irmão de Isis e vê seu futuro. Destino então fala para ele que ele não morreria ali. Voando e ainda fugindo, uma das motos entra em alta velocidade, mas mesmo assim Adão consegue alcançá-la e a derruba. Porém, ao tentar tirar o garoto da moto, percebe que ele não estava ali, no qual vemos que na verdade ele está com Ismael dentro de um caminhão indo para um outro local, onde Ismael se prepara para enfrentá-lo. Adão Negro sem misericórdia pega o mercenário e o lança para longe, bem na hora que a mente do Destino surge e pede para que ele levasse o prisioneiro para que ele pudesse entrar na mente dele e descobrir onde está o garoto. Porém, infelizmente era tarde demais. Na nave do Gavião, Ciclone usa sua tecnologia e poderes para ajudar o irmão de Isis. Já em casa, Isis se preocupa muito com seu filho. Logo Adão chega e em seguida Gavião também, trazendo 2 prisioneiros para Destino olhar suas mentes. Dessa vez Adão faz diferente e leva os 2 para o mais alto dentro de uma nuvem de tempestade para questioná-los onde está Amon, dizendo que quem não falar ele vai soltar. Gavião o segue para garantir que não aconteça mais mortes, porém Adão faz tudo o que Gavião não quer e, indignado com as atitudes dele, logo os 2 voltam a brigar e claramente Adão brinca com ele na luta, pois Carter é muito lento. Momentos depois de uma pancadaria saudável, Adão acerta um armário e sua mão fica energizada com magia. E olhando o que tem atrás, eles encontram a coroa de Sabak. Eles levam para a nave e verificam o que tem escrito nela, onde diz que a morte é o único caminho para a vida, mas não sabem ao certo o que significa. Então eles mesmos, não se dando bem, devem trabalhar em equipe pelo um bem em comum. Mais tarde, com todos descansando enquanto vão para o deserto, que é o local que eles conseguiram extrair de informação dos mercenários,
Kent vai até Carter e fala que eles deveriam lutar ao lado de Adão e não contra ele. Em seguida fala que é um futuro preocupante onde ele o vê em dor, mas não fala se ele realmente morre. Carter pergunta se é o destino mesmo falando, e Kent fala que independentemente de quem seja, ainda há tempo de mudar. Chegando próximo de uma mina onde uma grande empresa está minerando, Gavião passa as orientações de como devem invadir o local, mas indo contra tudo que é trabalhar em equipe. Adão sai sozinho e vai em direção ao exército de mercenários, que o vendo começam a atacá-lo, mas não tem êxito nisso. Adão destrói tudo em seu caminho e entrando na mina vê Ismael, mas não consegue atacá-lo pois estão dentro de uma proteção feita de eternium puro e então Adão não consegue entrar ali. Os outros chegam e escutam Ismael pedindo a coroa, mas Carter diz que não está com ela quando Ismael começa a ameaçar Amon. Isis então mostra ter trago a coroa e diz que entregará a ele. Gavião tenta impedir, mas Adão, percebendo que ela planeja algo, decide ajudar impedindo que Gavião e Destino aparasse. Então Isis consegue passar pela barreira de Eternium. Ismael, agora tendo a coroa em mãos, fala que a morte é o único caminho para a vida, frase que novamente ouvimos e que fará sentido só mais à frente. Ismael agradece e depois fala que é o último descendente do rei Akhenaton e agora com a coroa, que lhe diz ser uma herança de família na qual tinha sido roubada pelos magos, onde só ele é capaz de manuseá-la, então assim ele poderá reinar em Kahndaq. Ismael também fala sobre Hurut, um garoto que marcou a vida de Adão no passado, no qual trouxe muita tristeza sua morte e assim fará com que isso aconteça também com Amon. Então Ismael desativa o escudo e atira em Amon para que Adão Negro tentasse o salvar. E na sua super velocidade, Adão felizmente consegue bloquear o tiro e todos se protegem para que Adão enfurecido usasse seu poder para poder impedir que Ismael conseguisse usar a coroa. Em seguida, todo o local explode com a energia extrema que Adão liberou. Após isso, Destino leva Amon desacordado e Isis com ele. Logo Adão sai do local e Gavião o segue. Procurando pela coroa, esmaga Átomo encontra Ismael queimado e com a coroa quente cravada em seu peito. Gavião chega até Adão Negro que, achando que ele veio lutar novamente, diz que ninguém pode detê-lo. Mas Gavião diz compreender isso e logo desconfiado de que Ismael disse, questiona Adão sobre quem era Hurut. Então Adão revela que ele é quem foi o verdadeiro campeão de Kahndaq. Tendo lembranças de seu passado, vemos que aquele garoto era filho dele. Mas depois que Hurut tentou pegar o Eternium, o rei o prendeu e deu ordens de matá-lo. Adão tentou salvá-lo, mas sozinho não pôde fazer nada. Porém, no último instante, os magos o escolheram para ser o campeão deles e o salvaram dali. Porém, indignado com isso, o rei tirano mandou irem atrás de sua família e matar a todos. Quando Hurut chega em casa e vê quase todos mortos, sobrando somente Adão, que porém estava muito ferido. Ele se aproxima de seu pai e decide salvá-lo, transferindo todo o seu poder confiado a ele. Porém, os inimigos já estavam ali e quando Hurut volta a ser um garoto normal, é surpreendido e morto por flechas. Sem mais o que fazer, Adão é tomado pela ira e a fúria, se transformando no temido Adão Negro. Depois de contar a sua triste história pela perda de seu filho que queria um mundo melhor, por isso que Adão estava ali, mas contudo seus poderes só causaram destruição e mortes. Com isso, Adão decide abrir mão de seu poder e pede para que Gavião o impedisse de falar novamente a palavra Shazam. Então Adão volta ao seu normal e com a mesma aparência do seu tempo de escravo. Após isso, ele é levado para uma prisão secreta de segurança máxima que se localiza submersa nas águas. Chegando lá, eles são recebidos por uma mulher que ficará responsável por aprisionar Adão em uma câmara, onde ele ficará submerso e sem poder falar. Logo vemos que no local existem muitos outros presos perigosos. Enquanto isso, o cadáver de Ismael embalado no saco começa a esquentar. Na mesma hora, Destino tem a mesma visão e Gavião pergunta o que aconteceu. Ele fala que nada tinha mudado. Então Gavião o questiona sobre já terem aprisionado Adão, mas ainda assim as visões de Destino mostram claramente Gavião morrendo. Na nave de Carter, Isis conversa com Ciclone sobre o que Ismael disse do escrito na coroa de Sabak, percebendo assim que desde o começo era um plano para que Adão Negro matasse assim junto com a coroa, no qual a magia de Adão o levasse para o submundo dos demônios para encontrar a Pedra da Finalidade, onde esse artefato conecta os poderes dos seres ruins com a vida de Ismael, e agora ele se tornará o campeão deles. Ismael então revive dizendo a palavra Sabak e recebendo um poder desconhecido desses seres. A coroa se desfaz com a magia indo para o corpo do monstruoso e poderoso campeão do submundo, Sabak. Gavião, percebendo a aparição do ser, vai em direção a ele, que está indo em direção ao trono caído de Kahndaq. Gavião tenta enfrentá-lo, mas Sabak facilmente parte para cima deles e despedaça a nave de Carter, que cai na cidade. Ele chega para enfrentar os heróis e Destino é o primeiro a barrar o poder do ser, que com suas chamas infernais pressiona os heróis. Mas trabalhando em equipe começam a conseguir desferir golpes em Sabak. Gavião o enfrentando invoca da sua clava uma outra arma, enquanto o Ciclone joga um carro em cima dele e esmaga Átomo o pisa, mas nada disso tem efeito. Para piorar, Sabak desaparece e, sendo muito rápido, derruba os novatos e ataca Gavião, que consegue contra-atacar e feri-lo com seu machado. Mas Sabak revida e o lança longe contra os prédios. Depois segue em direção ao trono, onde lá ele terá seu poder completo. Gavião novamente se ergue e Destino tenta pará-lo, mas Carter não liga para seu destino e, junto com os novatos, vai enfrentar Sabak. No entanto, sendo mais poderoso na magia do que qualquer um deles,
Destino os impede fazendo uma barreira mágica cercando o trono, e diz que viu um jeito de salvar o seu amigo, pois não vendo mais nada sobre o seu futuro, decide ele mesmo enfrentar Sabak. Dentro do palácio, Sabak vai em direção ao trono, mas antes o Senhor Destino chega e o enfrenta, não permitindo que ele chegasse ao poder. Quente, então atrasando o inimigo, entra na mente de Adão e o desperta dizendo que a luta que o filho dele queria evitar começou. Então, usando seu poder, Destino o liberta da cápsula e agora ele deve enfrentar os guardas e retirar da boca o equipamento que o impede de falar. Enquanto ele luta com Sabak, Destino fala para Adão que ele tem o poder de destruir a Terra, mas ele também pode usá-la para salvá-la. Então Adão, mesmo ferido, consegue sair e nadar para cima. Enquanto isso, não tendo mais forças para enfrentar o mal que é Sabak, Destino cai e fica sujeito a seu próprio destino. Gavião e os novatos chegam, porém tarde demais para ajudar seu amigo, que é rapidamente golpeado por Sabak e em seguida destruído, sobrando apenas o seu capacete. Os 3 heróis que sobraram vão enfrentar Sabak na sua forma final, onde seu muito esforço causa uma explosão, porém controlada. Na cidade, Isis e Amon correm pelas ruas e se deparam com a legião de seres vindos do submundo controlados por Sabak. Encurralados, Isis se prepara para tentar lutar quando seu irmão chega e os ajuda, animado para derrotar alguns esqueletos em chamas. Amon quer ajudar com a barra de ferro, mas sua mãe diz que ele pode fazer algo muito melhor. Então ele corre enquanto sua mãe luta com os esqueletos. Em seguida vemos que Amon foi animar o povo que já está sem esperança. Então faz o símbolo do campeão de Kahndaq. Adão, que nesse momento está desacordado, relembra os momentos com sua família, onde seu filho diz que Kahndaq não precisa de um herói, e sim de ser livre. O povo então unido faz o sinal, enquanto os heróis levam uma bela surra de Sabak. Em sua mente, seu filho pede para que ele fale a palavra Shazam, onde logo o poder volta para o seu corpo. Sabak pega Gavião e o deixa sem possibilidade de lutar, e vendo que o povo é contra seu reinado, ele derruba a estátua do campeão sobre eles. Porém, quando o povo ia sendo esmagado, Adão aparece com seu visual restaurado e ergue a estátua. Depois Esmaga-Átomo aparece e ajuda Adão, assim o liberando para ir atrás do inimigo. Antes de Sabak quebrar as asas do Gavião, Adão chega rapidamente e dá um soco certeiro no monstro. Sabak, porém, se ergue e invoca a batalha dos campeões de mundos diferentes e ataca Adão com seu poder, onde vemos que ele é muito poderoso, ferindo um pouco Adão, que sem medo se defende e contra-ataca seu oponente, que também por outro lado mostra ser duro em combate. Adão luta contra o fogo de Sabak e tenta arrancar a coroa da cabeça dele, que muito forte se esquiva e contra-ataca Adão, o jogando contra o chão. Confrontando ele e dizendo que Adão não é um herói, é surpreendido por Gavião, que crava uma viga de ferro nele, o ferindo. Mas isso anda longe de ser suficiente e aparentemente Gavião é morto. Porém, achando que ele havia morrido, é novamente surpreendido, pois com os poderes do capacete e usando sua magia, ele enganou Sabak com um truque que Destino usava. Então muitos clones do Gavião o agarram e sentam ele no trono. Logo Adão começa a tirar a coroa que lhe dava aquele poder monstruoso. Enquanto isso, Isis e seu filho lutam contra os esqueletos que faziam a vontade de Sabak. Então Esmaga-Átomo e Ciclone chegam também para ajudar. Adão, com sua fúria e muito poder, arranca Sabak do trono, o partindo ao meio e o mandando para o submundo dos demônios. Com isso, o povo de Kahndaq fica feliz com a vitória de seu campeão. Após a luta e de se entenderem de verdade, Adão Negro fica grato ao Senhor Destino, que foi fundamental para o fim dessa guerra. Então logo o capacete de tal poder desaparece. Isis chega e Gavião libera que eles vivam juntos ali, mas adverte Adão com a escuridão que existe nele. Porém, Isis o defende dizendo que é essa escuridão que faz ele fazer o que os heróis não têm coragem de fazer. Após esse momento tenso, Adão Negro se senta no trono para saber se realmente quer reinar sobre Kahndaq. Mas lembrando de algo, acha aquilo um erro. Logo ele salta e destrói o trono, dizendo que o povo sempre teve heróis, não precisando de líderes e sim de um protetor que, de agora em diante, tem a quem chamar quando precisar. O filme então termina mostrando um drone indo até Adão Negro. Era Amanda Waller, a chefe do grupo que comanda os meta-humanos. Ela o confronta dizendo que se ele não aceitou ficar na prisão dela, agora ele deve ficar somente em Kahndaq e nunca sair de lá. Essa seria a única chance que ela daria a ele. Então Adão, confiante, diz que ninguém neste planeta pode derrotá-lo. Mas tendo seus contatos, ela diz que tudo bem, pois conhece gente que não é da Terra. Sem medo, Adão então manda que viessem para ele todos que ela conhece e destrói o drone dela. Logo em seguida, o conhecido e mais famoso herói de todos, Superman, chega dizendo querer bater um papo com Adão Negro.